E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, no próximo dia 25 de maio, que cai no domingo, vai acontecer o próximo pay-per-view da IW, o Double or Nothing. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, foram confirmados para o pay-per-view um total de 8 lutas no card. E pra vocês que não estão sabendo, o Double or Nothing vai rivalizar diretamente com o pay-per-view do NXT, o Battlegrounds. Então, meus amigos, no dia 25 nós vamos ter uma overdose de Pro Wrestling. Pra você que gosta, claro, vai ser maravilhoso. E o Double or Nothing é a última parada antes do maior pay-per-view do ano da All Elite Wrestling All In. Então, meus amigos, chega de papo furado, então vamos falar aí das previsões e apostas para o AEW Double or Nothing de 2025. Então vamos começar com a primeira luta da noite, e essa luta vale o AEW Continental Championship. Kazuchika Okada vai defender o seu cinturão contra Speedball Mike Bailey. E bom, começando aí com uma luta que provavelmente muitos de vocês queriam ver, inclusive eu. Mike Bailey e Okada tem tudo para ser uma excelente luta do Double or Nothing. Para quem já viu Speedball Mike Bailey na TNA e em outros lugares, e para quem já viu Okada na New Japan Pro Wrestling, sabe que esses dois aí mandam super bem no ringue. E por mais que eu quisesse que o Speedball Mike Bailey vencesse essa luta e conquistasse aí o seu primeiro título dentro da IW, o que eu acho que vai acontecer e o que deve ser a direção certa é o Okada reter esse cinturão. Até porque a gente tá chegando no maior pay-per-view do ano da All Elite Wrestling, que é o All In, e provavelmente eles vão começar a construir e reacender a rivalidade entre Okada e Kenny Omega. E eu espero que essa luta entre os dois no All In seja uma luta de unificação do título continental e do título internacional. E talvez a gente tenha alguma interferência do lado de fora favorecendo o Okada, talvez dos Young Bucks, ou talvez não, até porque eles estão no Anarchy in the Arena, mas eu acho que o Okada não vai vencer de forma limpa. Ele vai continuar o reinado dele até o All In, onde ele vai enfrentar o Kenny Omega. Isso vocês podem ter certeza. E por mais que eu não quisesse ver o Mike Bailey tomar uma outra derrota dentro da IW, eu acredito que a gente não tenha um outro caminho onde a gente possa seguir. Eu só espero que eles façam essa luta de uma forma que o Speedball Mike Bailey não saia muito por baixo. Até porque, na minha opinião, ele é uma estrela em ascensão dentro da IW e eu acho que ele precisa ser bastante valorizado. Então, meus amigos, a minha aposta para essa luta e retendo o cinturão continental é Kazuchika Okada. E agora a próxima luta da noite é uma luta de duplas entre o FTR, o time de Cash Wheeler e Dax Harwood, contra Daniel Garcia e Nigel McGuinness. Nigel McGuinness fez o seu retorno triunfal no ano passado, após mais de uma década afastado dos ringues, e ele acabou fazendo mais algumas lutas desde então, na minha cabeça ele tá de volta. E com certeza ele tá jogando com inteligência e não quer exagerar, mas no entanto, a ideia de Daniel Garcia ter que lidar com a FTR sozinho no Double or Nothing acabou que foi uma coisa que não agradou ele, e o Daniel Garcia falou pro Nigel McGuinness que ia lutar com a FTR com ou sem a ajuda dele. Bom, e é claro, para sorte do Daniel Garcia, o Nigel McGuinness está pronto para lutar e aceitou esse desafio. Então essa vai ser a quarta luta de Nigel McGuinness desde o seu retorno no All In do ano passado. E eu tô curtindo bastante essa aliança que o FTR fez com o Stokely Hathaway, e graças a Deus o trabalho do FTR tá sendo valorizado novamente, e eu acho que eles precisam vencer essa luta. Até porque a gente deve ter o retorno do Cope uma hora ou outra, e ele vai querer vingança com o FTR. E aquilo, o FTR precisa ficar forte para poder entrar nessa rivalidade novamente contra o Cope. E tudo indica que a gente pode ter aí o Adam Copeland e o Christian contra o FTR no All In. Pelo menos é isso que os rumores estão sugerindo. Então por isso que o FTR precisa continuar nessa onda de vitórias e se manterem fortes para poder pegar o Adam Copeland e o Christian. Aí você me pergunta como eles vão fazer o turn no Christian, aí eu vou deixar com a IW. E eu acho interessante eu falar nesse vídeo aqui para vocês também. Para quem não conhece, é o trabalho do Nigel McGuinness, quem só pegou na época que ele já estava ali comentando, que já pegou nessa época que ele estava na mesa dos comentaristas e não chegou a pegar essa época que ele lutava na época da Ring of Honor, até na época da TNA, eu sugiro fortemente que vocês procurem algumas lutas dele daquela época da Ring of Honor e da TNA, para vocês poderem ver o que realmente esse cara é capaz, principalmente as lutas que ele fez com o Takeshi Morishima e com o Bryan Danielson na Ring of Honor,
Cara, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E tem também um documentário dele, que se eu não me engano deve estar no YouTube, que é chamado de The Last of McGuinness, se eu não me engano é de 2013. Sugiro a todos vocês que assistam, que vocês vão gostar bastante. Então, rapaziada, os vencedores para essa luta é o FTR. E agora vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Stretcher Match. Uma luta entre Mark Briscoe e Ricochet. E é aquilo, galera, Ricochet vem incomodando aí Mark Briscoe já tem um tempo. E a gota d'água foi quando Ricochet continuou atacando Zach Gowen após a vitória dele do Dynamite. O Mark Briscoe acabou entrando depois dessa luta para tentar salvar o Zach Gowen, e ele depois disso entendeu que uma vitória simples não era o suficiente para poder derrotar o Ricochet. E ele quer fazer mais do que simplesmente derrotar o Ricochet em 1, 2 e 3. Ele quer mandar o Ricochet pro hospital. E foi então que foi marcado uma Stretcher Match. E pra quem não sabe como essa luta funciona, você tem que colocar ali o seu oponente numa maca, levar ele para uma ambulância e fechar as portas para poder vencer a luta. Você não pode vencer por pinfall ou por submissão. O único jeito de vencer é daquela forma que eu falei pra vocês. E assim, por mais que eu goste do Mark Briscoe, ele é um cara que deu ali o sangue dele pela luta livre juntamente com o irmão dele. Eu não consigo ver o Mark Briscoe nada além de que um lutador de mid-card. E é muito mais provável que o Ricochet possa vencer essa luta. E assim, eu costumo falar isso nas previsões e apostas sempre que eu faço da AEW, porque é sempre a mesma coisa. Eles fazem cards extremamente grandes e muitas lutas que não mereciam estar no pay-per-view estão, e essa luta é uma delas. Eu queria demais que esses pay-per-views da AEW fossem um pouco menores, coisas de 5, 6 lutas no card, e a dose tem que ser exatamente essa, 5, 6 lutas e é isso aí. Não fica cansativo pra gente que tá assistindo aqui na televisão e também não fica cansativo para as pessoas que estão lá na arena também assistindo. Então é aquilo que eu falei, era uma luta que não precisava estar aí. E em relação ao vencedor da luta, claro, o Ricochet vai vencer. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Tag Team Match pelos cinturões mundiais de Tag Team da AEW. Os campeões da Hurt Syndicate, o time de Bobby Lashley e Shelton Benjamin, vão defender os seus cinturões contra os Sons of Texas, o time de Dustin Rhodes e Sammy Guevara. Bom, e novamente aquilo que eu falo desde os outros vídeos que eu faço de previsões e apostas da AEW, e é que a divisão de Tag Team da AEW é praticamente morta, ela é nula, ela é inexistente, ela não existe. Foi necessário a gente pegar uma Tag Team da Ring of Honor, os campeões da Ring of Honor, pra poder fazer uma luta contra o Hurt Syndicate no Double or Nothing. E foi uma luta que esse povo tirou praticamente da bunda pra poder colocar nesse pay-per-view. A gente não tem uma divisão de Tag Team, a gente precisa de uma luta pro Hurt Syndicate no Double or Nothing, e a gente pega aí os campeões da Ring of Honor, que nem aparecem na programação da AEW para poder fazer essa luta. Temos aí o Sammy Guevara, que caiu muito, mas muito mesmo de produção desde o momento que ele pisou na AEW. O cara foi uma das melhores coisas que estavam acontecendo na AEW para um campeão de Tag Team da Ring of Honor, e ele nem parece direito na programação da AEW. E tem o Dustin Rhodes, que eu gosto bastante dele, mas vamos ser sinceros, né? Ele só tá ali. E eu acho que seria um erro muito, mas muito grande dropar esses cinturões pro Sammy Guevara e o Dustin Rhodes, então eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. O Hurt Syndicate não vai perder esses cinturões de Tag Team tão cedo. Principalmente agora com essa storyline que eles estão com o MJF, talvez o MJF ajude aí o Hurt Syndicate a reter esses cinturões, mas também pode acontecer do outro jeito. O MJF custando os cinturões para o Hurt Syndicate, mas eu acho que isso não vai acontecer agora. Tô um pouco intrigado com essa storyline do MJF e do Hurt Syndicate. Inicialmente eu tava meio que cagando, eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali. Agora tá me deixando um pouquinho intrigado, meio que falando assim, tá, eu vou assistir isso aqui, vou ver qual vai ser o desfecho disso tudo, e eu espero que tenha aí um bom desfecho, porque simplesmente o que você tá fazendo com o MJF, né? Deve ter uma interferência do lado de fora, como eu falei, pode ser do MJF, pode ser do MVP, mas vai ter alguma interferência aí, ajudando o Hurt Syndicate a reter esses cinturões. Então a minha aposta para os vencedores dessa luta e retendo os cinturões de Tag Team da AEW é o Hurt Syndicate. E agora a próxima luta da noite é a final feminina do Owen Hart Cup. E a vencedora vai para o All In lutar pelo título mundial feminino da AEW. E essa luta será entre Mercedes Moné contra Jamie Hayter. E tá aí uma luta inédita, uma luta que nunca aconteceu na AEW antes, que é Mercedes Moné contra Jamie Hayter.
E o Double or Nothing vai marcar o aniversário de estreia da Mercedes Moné na companhia, ou seja, ela tá há 1 ano invicta desde o primeiro momento que ela pisou na IW. E se vocês perguntarem pra mim e falarem assim, Gui, o que você acha? Você acha que Jamie Hayter vai ser aquela mulher que vai dar a primeira derrota pra Mercedes Moné na IW? E eu falo pra vocês que não. E bom, talvez se a Jamie Hayter tivesse ali o Salsicha, a Velma ou o Scooby-Doo do lado de fora ali do ringue, talvez ela pudesse vencer. Mas bom, brincadeiras à parte. A única mulher que eu vejo aí derrotando a Mercedes Moné na IW é a Timeless Toni Storm. Então o que eu acho que vai acontecer? A Mercedes Moné vai vencer esse torneio, vai receber essa chance no All-In, vai enfrentar a Toni Storm pelo cinturão e talvez sim a Mercedes Moné ganhe o cinturão da Toni Storm. E pra ser sincero, eu gostaria muito que fosse a Timeless Toni Storm que vencesse a Mercedes Moné, que desse a primeira derrota pra Mercedes Moné no All-In. Gostaria até que fosse pelos 2 cinturões, pelo cinturão da TBS e pelo cinturão mundial feminino da IW, mas tá na cara que a IW tá fazendo esse caminho, tá pavimentando esse caminho pra Mercedes Moné passar e derrotar a Toni Storm no All-In. Então, né, gente, tá na cara qual vai ser esse resultado. Mercedes Moné vai sair a vencedora e vai para o All-In enfrentar Toni Storm pelo título mundial feminino. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta pelo título mundial feminino da IW. A campeã Timeless Toni Storm vai defender o seu cinturão contra Mina Shirakawa. E bom, gente, Toni Storm e Mina Shirakawa são boas amigas, elas já têm aí uma história juntas. No entanto, no Double or Nothing, elas vão ter que deixar essa amizade de lado novamente em nome do título feminino mundial da IW. E para vocês que acompanham o AEW Dynamite semanalmente, vocês viram que Mina Shirakawa derrotou Toni Storm em uma luta eliminatória para poder garantir aí uma chance pelo título feminino no dia 25. E se repetir esse feito novamente, ela vai se tornar a campeã feminina da IW pela primeira vez. Mas é claro que isso não vai acontecer. E essa luta é só mais um obstáculo na carreira da Toni Storm para ir pro All-In e enfrentar Mercedes Moné. E como eu falei anteriormente, a Mina Shirakawa, ela ganhou essa oportunidade porque fez o pin na Toni Storm no AEW Dynamite. E na minha opinião foi uma coisa que foi feita de uma forma extremamente preguiçosa por parte da IW. Ah, vamos tentar fazer algum sentido e tentar colocar aí uma desafiante pelo título mundial feminino da IW no Double or Nothing, e vamos fazer a Toni Storm perder por pinfall no AEW Dynamite. Pronto, é isso aí. Tem uma oportunidade pelo título mundial feminino da IW. Toma, tá aqui. E pra quem me acompanha há mais tempo, é uma coisa que eu sempre falo, é que campeões não devem sofrer pin nos shows semanais, independente da situação. E isso só deve acontecer em raríssimas exceções. E tá aí, uma luta que praticamente não teve build nenhum, ela fez o pin na Toni Storm, e bom, tá aí enfrentando ela pelo título. E eu não tô falando que essa luta deve ser uma luta ruim ou não, na minha opinião vai ser uma luta boa sim, mas poderiam ter feito isso de uma outra forma. E se você concorda com esse tipo de coisa, eu falo pra você que infelizmente você não entende nada de luta livre. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta e retendo o seu cinturão mundial feminino da IW é Timeless Toni Storm. E agora, meus amigos, a próxima luta da noite é a final do Owen Hart Cup masculino. E quem vencer essa luta vai lutar pelo título mundial da IW no All-In. E essa luta será uma luta entre Hangman Adam Page contra Will Ospreay. E bom, pra quem não sabe, a IW realiza esse torneio do Owen Hart Foundation desde 2022, se não me engano. E essas finais sempre aconteceram no Double or Nothing. E essa final masculina, meus amigos, já falo pra vocês de antemão, que na minha opinião vai ser a melhor luta da noite. E não é porque tá reunindo aí os 2 maiores nomes da IW, Will Ospreay e Hangman Page, mas também porque de alguma forma essa luta vai ser inédita, os 2 nunca se enfrentaram. E essa luta é uma luta que eu realmente estou animado para assistir, eu não sei vocês, mas eu tô animadíssimo. E eu vou falar para vocês que o meu coração fala Hangman Adam Page, mas a minha razão fala Will Ospreay. Não é novidade nenhuma que eu gosto pra caceta do Hangman Page, mas alguma coisa tá me dizendo que ele não vai vencer essa luta. E bom, o Will Ospreay já tá na hora dele ser campeão. E talvez com essa derrota o Hangman Page fique com aquela neura do Swerve Strickland, tirar o Swerve Strickland da cabeça. E o que eu acho que pode acontecer é o seguinte, o Hangman Page vai perder essa luta e depois ele vai fazer uma tag team com o Swerve Strickland contra os Young Bucks no All-In. Meio que vou fazer uma tag team com um dos caras que eu mais odeio, na verdade com o cara que eu mais odeio
pra mostrar que eu coloquei os meus problemas com ele de lado. E vai enfrentar aqueles caras que eram os melhores amigos dele e que se tornaram um bando de FDP. O Swerve Strickland vai precisar de alguém do lado dele pra enfrentar os Young Bucks, e essa pessoa vai ser o Hangman Page. Eu acho que tá bastante legal e eu aceitaria isso de boa. O Will Ospreay vai vencer essa luta, vai pro All In enfrentar o Jon Moxley pelo título mundial da IW e com certeza vai vencer. E não é só porque o Will Ospreay merece esse cinturão, ele já merece ser campeão dessa companhia já tem bastante tempo. E o Jon Moxley, gente, o Jon Moxley com essa história dos Death Riders já deu, já é um pé no saco, ninguém aguenta mais assistir. E se vocês também estão atentos na programação da IW, vocês estão atentos às notícias, vocês vão saber que o Forbidden Door, que é o próximo pay-per-view depois do All In, vai acontecer aonde? Em Londres, na Inglaterra. E quem pode ser o campeão até lá? Will Ospreay, que é da Inglaterra. Então, meus amigos, eu vou com a razão e não vou com o meu coração. Então eu acho que quem vai vencer essa luta e vai para o All In enfrentar o campeão mundial da IW é o Will Ospreay. E então, rapaziada, eu não sei se esse vai ser o Main Event, mas aqui nas minhas apostas e previsões eu tô colocando com o Main Event, que é a Anarchy in the Arena Match. O time de Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs e Katsuyori Shibata vão enfrentar os Death Riders. O time de Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Marina Shafir, Wheeler Yuta e os Young Bucks. E bom, pra você que não conhece, o Anarchy in the Arena é uma luta que passa pela arena toda, eles caem na porrada pela arena inteira. Vocês podem ter certeza que o lugar que eles menos vão estar vai ser no ringue, não sei nem se eles vão estar no ringue alguma vez. E aquilo, essa luta é aquele caos total, que você não sabe pra onde você olha, porque em algum lugar tá acontecendo alguma coisa. E eu acredito também que devemos ter algum retorno, só não sei qual, mas deve ter algum retorno aí. E por que eu tô falando isso? Pra vocês que não acompanham o AEW Dynamite durante as semanas, vocês não devem ter visto que o Gabe Kidd, um lutador da New Japan Pro Wrestling, se aliou aos Death Riders. Ou seja, o número deles, querendo ou não, vai ser maior nessa luta, até porque essa luta é uma luta sem desqualificações. Na minha opinião, o Gabe Kidd vai interferir do início ao fim, ou pelo menos do meio ao fim, e é então que vamos ter algum retorno que vai igualar esse número. Então assim, por causa dessa situação, eu acho que quem deve vencer essa luta deve ser o time do Swerve Strickland. E assim, pode ir pro lado dos Death Riders, mas eu acho que eles vão cometer algum tipo de cagada, algum tipo de deslize durante essa luta. E também se o Wheeler Yuta ou a Marina Shafir comerem esse pin, também não vai fazer diferença nenhuma, eu meio que tô cagando pra eles. E também porque tanto nesse pay-per-view que muitos rios vão sair com a vitória, e vários desses lutadores babyface estão saindo com derrotas nos shows semanais, eu acho que quem vai sair como os vencedores é o time de Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs e Katsuyori Shibata. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, mas agora eu quero saber de você. Quais são as suas apostas para o AEW Double or Nothing de 2025? Você tá animado para o pay-per-view? Ou você simplesmente só tá esperando o All In chegar? Não esquece de deixar a sua opinião e as suas apostas aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!